Como romper o teto de R$ 20.000 mensais com mentorias. Para você que já está no processo, já sabe que quer ser mentora ou já tem o seu processo de mentoria estruturado, mas quer romper esse teto. Né? Tá estagnado, está muito sobrecarregada para chegar nesse nível de faturamento. Esse é o tema da nossa live de hoje, a segunda live de aquecimento da nossa imersão Mentora 30K, que acontece na quinta e na sexta-feira, tá? Quem for chegando aí, me fala se tá me ouvindo bem, que eu tô usando esse microfone aqui. E vamos dar andamento. Quem tá seguindo a gravação, deixa eu só colocar aqui indicar com mentorias. No nosso comentário aqui, para quem chegar, já está com ele aqui. Muito bem, riqueza, eu tô super animada com essa live. Essas 3 lives, ontem, hoje e amanhã, a gente está fazendo às 10h10, elas depois vão sair do ar, porque realmente está sendo um processo preparatório, com conhecimento e ações, insights, para você construir um negócio de mentoria. A gente sabe que o mercado está mudando, né? Eu estou no digital desde 2020. A gente sabe que o mercado digital ele tem as suas ondas, ele muda, ele é como qualquer outro negócio onde a gente tem desafios. E eu sei que chega uma hora que você, como mentora, você chega num patamar que fica naquele 10, 20, e você não consegue romper isso. E eu vou trazer clareza aqui para você do que você vai fazer. E a gente tem duas palavrinhas apenas, 2 questões apenas que vai solucionar esse seu problema. Que é sua mentalidade e os seus processos. Essas 2 coisas. Mentalidade. Romper com o que está te prendendo hoje nesse teto financeiro. E processos, para quê? Para trazer leveza realmente para o seu negócio. Dentro de processos, sem você se esgotar, que vai te permitir, né, faturar mais e trabalhar menos, a gente fala que é o quê? Você ter processos tanto nas vendas, tanto nos seus processos de prospecção e venda, tanto nos seus processos de entrega. Então, muitas vezes, dentro do mercado hoje digital, a gente fala de aumentar ticket, de contratar pessoas para entregar para você, mas nem sempre é isso que você precisa fazer, tá? Hoje a gente tem nos nossos programas entregas que eu que faço, entregas de muita qualidade, de muita personalidade, de muito, realmente assim, olhar para a pessoa e para o seu negócio, e isso não nos impede de escalar, tá? Então, a gente percebe que se você é mentora, eu quero te trazer essa clareza. É possível você aumentar o seu faturamento de 20 para 30, 40 mil, ou até mesmo mais, sem você perder a sua qualidade de vida, tá? E, mais do que isso, sem você ter que investir muito em tráfego, né? Porque hoje o que a gente vê é que tem pessoas que faturam aí 100 mil, mas que investem 50 mil de tráfego. Então, você tem que ter muita clareza aqui, já para separar se essa live é para você ou não, é o estilo de vida que você quer e o modelo de negócio que você quer construir. Porque, complementando com o que a gente falou na nossa live de ontem, se você está indo só pela ganância do dinheiro, as coisas não vão fluir. Então, existem sim conhecimentos que você não sabe, processos que você precisa estabelecer na sua empresa, mudanças que você precisa fazer tanto na sua mente quanto no seu negócio, que vão te permitir sim faturar às vezes 10, 20, 30, 50 vezes mais do que você fatura hoje, sem você ter que trabalhar 50 vezes mais. Isso é fato. Só que ou a sua mente te limita e você acha que não consegue chegar lá, ou a sua empresa não está estruturada te permitindo fazer isso e você não sabe como estruturar. Então, ou isso também não é algo que você queira. Porque talvez ter uma empresa muito grande não é algo que você hoje consegue suportar. Então, a gente fala muito de quê? De você ir aos poucos. 30, 40, 50 mil é tranquilo você conseguir sem ter que investir muito em tráfego e sem ter que ter uma equipe muito grande. Então, quero saber de você aqui coloca nos comentários para mim
Oi, Natasha, seja bem-vinda. Coloca nos comentários para mim qual é a média que você fatura no mês com mentorias e qual que foi o seu teto. Porque vai existir um teto. E aí você precisa entender o quê? Se a sua meta for 50 vezes maior, você está indo com um valor muito grande. Você precisa ir processual e ir crescendo aos poucos. Oi, Nilce, seja bem-vinda. Você é o quê? Me fala aqui. Você não estou lembrando de você aqui no perfil. O que você faz? Então, o que acontece? Esse processo que eu vou passar para vocês aqui para romper o teto de 20k e chegar a 30, 40, 50 mil, com um processo de vendas fluido, com entrega fluida, neatologista, e tem vontade, Nilce, de transbordar aí o seu conhecimento em forma de mentoria. Deixa eu fechar aqui o meu CRM, que ele está pitando aqui. Pronto. Esse processo que eu vou passar para vocês é aumentar o seu faturamento sem precisar investir muito em tráfego e sem precisar investir em equipes muito grandes. Então, é de uma forma orgânica, sem times grandes, apenas fazendo o quê? Se posicionando, ajustando o seu modelo de negócio, fazendo a forma com que você entrega e a forma com que você vende seja fluida. Isso está no segredo de processos e a sua mentalidade. A sua segurança em si, para você se posicionar e vender esses processos, estabelecendo dentro da sua empresa os processos e a forma com que você entrega. Faz sentido? É isso que vocês buscam? Porque tem que fazer sentido com a vida que você quer. Se você falar assim, não, eu quero investir muito em tráfego, eu quero ter uma equipe grande, é outra coisa. Aqui a gente trabalha com processos enxutos, onde você vai faturando aos poucos, aumentando o seu faturamento, mas a gente não chega o quê? Na estagnação dos 20k. A gente vai implementando processos que vai otimizando a sua entrega e vai otimizando as suas vendas também, tá? Então, o que acontece? Quando eu comecei lá no digital, em 2015, e em 2020, eu estava, assim, estagnada na minha CLT. E aí eu busquei algo que fizesse sentido para a minha vida, para o meu propósito de vida, porque eu estava muito perdida, e que me permitisse o quê? Um estilo de vida que eu pudesse ficar em casa, trabalhar de casa, ter a liberdade, como por exemplo, agora a gente já mudou de casa, de cidade, 3 vezes desde 2020. Na verdade foi 3 vezes. E que me permite continuar trabalhando da mesma forma, né? Me permite flexibilizar o meu tempo, ir buscar meu filho, ir levar meu filho para a escola, né? Passar a noite com a minha família, mas sem perder o quê? Os processos que a minha empresa tem que fazer. Só que eu sofri muito até chegar a esse ponto, né? Eu sofri uns 3 anos. Então, eu cheguei numa estagnação de um teto de R$3.000, depois de 10 mil, depois de 30. E hoje, a gente percebe que o quê? Que teve momentos que eu faturava 10 mil, mas que era com muito esforço, muito esforço. E hoje, faturar 30 mil, como por exemplo é a nossa promessa da imersão Mentora 30K, é algo que é muito mais leve, muito mais fluido e com ticket que a gente vende tickets de 10 a 30 mil reais. Por quê? Por conta das duas questões que eu falei com vocês no início. A mentalidade, a segurança e também os processos de entrega e os processos de venda, tá? Então vamos lá, anotem aí, pega papel e caneta e anota. Isso tudo que a gente está falando aqui na live, nós vamos aprofundar dentro da imersão. Então é muito importante vocês estarem dentro da imersão, clicar no link da bio e entrar na imersão, tá? Que vai ser na quinta e na sexta-feira. Oi, Karina, seja bem-vinda. Então vamos lá. Eu anotei aqui para passar para vocês 4 passos, 4 pontos que é preciso para você ajustar e romper esse teto, tá? Oi, Ranúzia, seja bem-vinda. Fica aí que a gente está entrando agora nos 4 passos, tá? Primeiro, ter muita clareza do estilo de vida que você quer ter. Se posicionar sem desculpa. Por quê? Eu quero que você observe dentro do seu dia a dia.
Você tem clareza do que você quer construir? Tem clareza, assim, muito, muito, assim, detalhista, muito detalhado do estilo de vida que você quer ter? De como você quer que seja a sua vida? Sim, tenho, ok. Então saiba que tudo o que você fizer a partir de então, você precisa se posicionar e agir para que essa vida seja construída. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na CLT em 2020, eu decidi, eu vou sair da CLT e eu vou viver do digital. Aqueles 2 próximos anos foram, assim, de muito sacrifício no quesito de trabalhar 3 turnos, no quesito de estar na CLT e estar também fazendo o digital, tá começando no digital, sem público, sem audiência, sem produto, sem nada, mas eu precisei me submeter a esse processo e passar por decepções, por pessoas que criticavam, por romper os meus medos, né, mudar minha mentalidade, desbloquear minhas crenças. Eu precisei passar por esse processo para chegar onde eu estou hoje. Então você precisa observar qual é a vida que eu quero ter daqui a 5, 10 anos. As minhas ações, o meu posicionamento, o que eu estou fazendo hoje, está me levando até essa vida ou está me afastando? Gente, isso parece papo de coach, de mentalidade, mas isso é muito sério. Porque às vezes você está entrando em projetos que não tem nada a ver, que está só te sobrecarregando, ou você está com a faca e o queijo na mão, que eu vejo muitas, até minhas mentoradas, que estão com a faca e o queijo na mão, com o conhecimento na mão, com a estratégia na mão, e não estão fazendo, estão dando desculpa, estão inventando moda. E muitas vezes eu também já fiz isso, e por isso que eu coloquei isso nessa live, porque eu sei que isso é real. A gente dá desculpa, a gente inventa projeto, a gente entra em coisas que não tem nada a ver, a gente começa a fazer um monte de atividade que não tem nada a ver. A nossa cabeça começa a nos sabotar. A gente começa a ficar ansiosa, a gente começa a olhar só para o dinheiro. Então isso é muito sério. Faz sentido aí para vocês? Faz sentido aí? Então a gente precisa, para romper esse teto, muitas vezes você precisa mudar a sua estratégia, ou você precisa voltar a fazer estratégias que você fazia antes, ou você precisa tirar algumas coisas que não estão fazendo sentido da sua vida. Que bom. Né? Reajustar uma rota. Beleza. Depois o segundo. Isso está ficando cada vez mais claro. Eu estava conversando até com a Karina agora há pouco, né, Karina? Sobre isso. A gente traz essas complexidades do digital porque tem muita opção para você fazer, né? Tem muitas opções de... Oi, Alexandra, seja bem-vinda. Muitas opções de estratégia no digital, mas eu comecei a analisar dentro desses 5 anos que eu estou no digital. A época que eu tive mais resultado, um pico de resultado, é claro que a minha mentalidade mudou muito desde então, né? Que eu tive esse pico de resultado foi em 2023, 2024. Depois, é claro, eu fui realinhando a minha mentalidade, onde que eu estava colocando o meu coração e tudo mais. Mas o que eu poderia tirar de proveito desse momento? Que eu tive o pico de faturamento lá na época de 70 mil. Foi porque eu estava focada em apenas um produto e um funil de vendas. Então, o que eu quero trazer para você? Para você romper o teto de miticar, o que pode estar acontecendo aí dentro do seu negócio? Você está pulverizando muito. E aí, você quer, por exemplo, investir em um e-book, e você quer investir num curso, e você quer investir numa mentoria, e você tem uma outra mentoria, e aí você tem outros projetos presenciais, e aí você tem um monte de coisa. E aí você quer fazer um monte de live, um monte de workshops, um monte de coisa. Você sendo, no máximo, você e mais uma na sua empresa, você sendo só você já não vai conseguir. Você e mais uma é muita energia, porque cada produto ele vai demandar uma energia.
Tanto, mas é um produto que eu vou colocar no perpétuo, tá, mas ele vai demandar uma equipe e uma estratégia para vender ele. Então, entenda, quero que vocês observem. Hoje, se você chegou no teto de 20 mil reais, a Karina, desse jeito, e eu identifiquei, sabe por quê? Porque eu também passo por isso. E eu sei que é tentador, muitas vezes, a gente que tem muitas ideias, a gente quer colocar todas as ideias. Então, o que eu quis trazer esse alerta para essa live? Porque eu comecei a identificar isso. E foi de verdade, a época que eu tive o pico foi porque eu só tinha um produto, uma estratégia de vendas e eu fazia aquilo ali, ó. Pá, 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 pá. É claro, Lud, eu já cheguei nos 20 mil, eu estou com um produto e uma estratégia, isso está rodando bem. Aí o que eu posso fazer? Eu posso trazer uma pessoa para me auxiliar nisso aqui e aí eu coloco um outro funil para rodar. E às vezes eu fico pensando assim, quantas vezes eu já ouvi dos meus mentores falar isso comigo, mas eu de teimosa não. Eu vou colocar outro funil para rodar. Então vamos parar de ser teimosa e vamos fazer o básico bem feito, vamos fazer o simples que dá certo. Vamos colocar um funil só para rodar? Enquanto esse não estiver rodando, não vamos passar para um próximo? Por quê? Porque você vai estar alcançando vidas da mesma forma, que é o objetivo principal do negócio, e você vai aumentar o seu faturamento. Então, por que não? Por que teimosia de querer fazer um monte de coisa? É sabotador, é impostores, é inventação de moda, é desculpa. Então, segundo ponto, anota aí, um produto e se possível, um produto que não seja tão baixo o ticket, né, acima de R$1.000 pelo menos, e um funil de vendas. Aí, é claro, a gente entra em várias outras análises aqui que a gente poderia fazer, né? Modelo de negócio, persona e tudo mais. Mas não é o assunto para essa live, tá? Vamos por terceiro? Falei que eu ia passar 4 pontos aqui. Vamos por terceiro? Fez sentido para vocês aí esse um produto e um funil? Hoje vocês aplicam um produto e um funil ou você está pulverizando a sua energia para vários lados? Coloca aqui para mim, quero entender. Terceiro ponto. Eliminar essas distrações, que está muito a ver com o que a gente está falando. Então, vamos fazer uma listinha. Vamos entender. Eu passei até lá no nosso grupo, né, da comunidade, do programa de mentoria, o quê? Vamos pegar por semana, eu até coloquei no meu caderno, mas meu caderno está aqui debaixo do meu tripé. Eu coloquei no meu caderno, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para vocês verem. Eu coloquei aqui no meu caderno o que é fundamental para o seu dia. Então, só hoje, o que você vai fazer só hoje? Só hoje. Só hoje eu vou acordar às 6 horas, só hoje eu vou fazer meu devocional, só hoje eu vou fazer minha live, só hoje eu vou fazer 50 ativações no Instagram. Eu vou usar essa estratégia durante essa semana e o mês de setembro todinha. Eu vou enviar tantos áudios para as pessoas que começam a me seguir. Eu vou fazer essa entrega, eu vou fazer meu almoço, eu vou descansar à noite. Só hoje. Então faça essa lista. É lógico que eu tenho o meu calendário do Google e tudo mais, mas aqui fica um papel. Né? Depois, no final do dia, você pode vir ver o que faltou eu fazer, o que eu não fiz, por que eu não fiz. Então, começa a fazer essa análise. Será que eu não fiz porque eu comecei a me sabotar? O que eu estava fazendo durante o dia? E você faz essa autoanálise e começa a pensar assim, hoje, vamos fazer só hoje, tanto a nossa rotina espiritual, quanto a nossa rotina do nosso corpo, do nosso espírito e também do nosso negócio. Então, escolha uma estratégia e faça somente aquela estratégia. Dentro da imersão Mentora 30K, a gente vai passar o passo a passo. Eu estava até com o arquivo aqui aberto. A gente vai passar o kit de ferramentas, tudo que você precisa, né, para aplicar a nossa estratégia, que é a estratégia de prospecção inbound, outbound, né? Ou seja, você produzir conteúdo, atrair as pessoas e você prospectar quem já está dentro da sua base, quem está te seguindo ou até mesmo quem não está te seguindo. Então, o que isso traz? O que é ter uma estrutura? Né? É você saber todos os dias. Então, a gente tem a rotina de vendas seletivas e humanizadas. Você vai receber lá o que você vai fazer e como organizar isso dentro da sua rotina. A gente vai também entregar
para quem comprar, né, a gravação junto com as ferramentas, o Trello da estrutura de negócio. Então, lá dentro dessa estrutura vai ter tudo organizado. Por exemplo, como que você vai fazer um treinamento da sua assistente, como que você vai fazer sua call de vendas, como que você vai fazer seu onboard, né, que é receber suas mentoradas, como que você vai fazer os seus fluxos dos primeiros passos com a sua mentorada. Porque isso, gente, isso adianta uma vida, né? Vai ter modelo de contrato, vai ter modelo de controle de mentorada, como que você estrutura, né, os seus programas de mentoria, vai ter como que você conduz uma sessão estratégica, perguntas para você fazer durante a sessão, como que você vende pelo WhatsApp, vai estar tudo pronto para você, né, para você usar dentro da estratégia que a gente vai passar lá dentro da imersão, tá? Ou seja, isso traz uma clareza que você acorda todos os dias e você sabe exatamente o que você vai fazer. Isso traz. O seu cérebro, ele agradece 1000 vezes, por quê? Porque ele não precisa gastar energia pensando no que ele vai fazer. Ele acorda, ele sabe exatamente, hoje eu vou fazer isso, vou captar pessoas assim e eu vou vender desse jeito. Isso é cientificamente comprovado, você já sabe o que você vai fazer, você não gasta energia pensando. E isso também traz fluidez para o processo. Então muitas pessoas falam, eu quero que seja mais leve, eu quero faturar mais, eu quero... Como é que faz? Mas você começa a fazer um monte de coisa, cada semana você inventa um negócio diferente para fazer. Não dá, olha a energia que você gasta para fazer um novo projeto. Então é toda semana, todo dia, saber exatamente o que você vai fazer. Para você estar vendendo, por exemplo, 2 mentorias por semana. Uma mentoria de 5 mil reais dá 10 mil reais por semana. Você já faz mais 40 mil. Entende? Lud, mas aí eu tenho que estruturar melhor, não tenho mentoria de 5 mil ainda. Aí a gente precisa ver qual é realmente o seu momento, o que você precisa. Aí é dentro de um programa de mentoria, né? Que você pode também se aplicar clicando lá no link da bio. E a gente entra justamente no quarto ponto. Faz sentido, gente? Me fala aí, quem está aqui? Natasha e Ranose. Vocês têm hoje, eu sei que eu estava até estruturando com a Natasha, né, que está na mentoria já, os seus processos. Por quê? Porque isso vai trazer leveza para o seu cérebro e para o seu negócio. Porque o momento de você contratar, isso vai, assim, esvaziar a sua agenda para quê? Para você fazer o que o seu negócio precisa, que é vender e entregar. Vender e entregar. E até chegar a um ponto que o seu funil esteja rodando que talvez você nem precise vender, mas isso é um outro assunto, para quem já está faturando mais de 100 mil reais. Eu vejo pessoas que nem chegou nos 10 mil e já quer contratar a equipe de vendas. Não existe. Então você tem que trabalhar primeiro as suas vendas, os seus processos, você ser a cara do seu negócio e depois você partir para um próximo nível. Pode ser que vocês queriam que, gente, é muito fácil fazer 100 mil, vamos lá, vamos fazer 100 mil, mas eu não estou aqui para passar a mão na cabeça e nem para falar que é tudo fácil. Mas com processos a gente consegue escalar, tá? Então entra na quarta, que é o quê? A rotina, que é justamente, né, você ajustar, tirar o que não está te levando a lugar nenhum e ajustar a sua rotina, saber exatamente. Com a Natasha mesmo, né, Natasha? Eu falei, não precisa de você esperar para fazer um lançamento. Para que esperar para fazer um lançamento? Não impede você de fazer um lançamento. Mas você pode vender todos os dias se você tiver a rotina. Vou prospectar tantas pessoas, vou fazer tantas calls de vendas, de 10 calls de vendas eu vou fazer 3 vendas, ou 4, de repente você faz 10 calls no mês e faz 4 vendas, por exemplo. Uma por semana é melhor do que ficar sem vender nada durante o mês e esperar um lançamento. Então, pensar nesses processos, pensar nessa rotina e você sair dessa bolha de ficar só você sozinha e acordar sem saber o que fazer e entrando em vários processos e tendo vários produtos e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso vai não só fazer você romper o teto de 20k, mas vai fazer você ter uma postura de empresário. Isso vai fazer você se enxergar como empresário. Porque você olha e sabe quais são os processos da sua empresa. Isso traz confiança até na hora da venda. Entende? Então é você ter tanto as suas rotinas pessoais, a sua rotina com a família, ter o seu momento de descanso.
estou fazendo ali a caixa, né, da Sociedade das Casas Vivas com a Natasha, como que isso é importante, né? A gente ter momentos para cuidar do nosso lar, para a gente descansar, se respeitar. Muitas mentoradas também chegam até mim e falam, ai, Lud, você me passou uma lista de coisas para fazer aqui, mas essa semana eu não estou bem. Então, se respeite, identifique se não é um sabotador, o que te levou a estar assim, de repente é uma coisa até que já reflete no corpo, o que está te levando isso e a partir desse autocuidado, desse acolhimento, escolha agora começar a agir, porque é normal a gente se sentir em momentos mais fragilizadas, mas não é normal você permanecer nisso. Não é normal você ficar nesse limbo um mês, semanas, né? Então é ter essa postura de eu me acolho, identifico por que está acontecendo isso, curo aquilo e vou para um próximo passo. Né? Preciso fazer, preciso executar, eu sou uma empresária, eu não vou ficar aqui me remoendo semanas, né? E a gente está num ambiente também de acolhimento, aproveitar, né? Dentro da nossa comunidade, no nosso ambiente de mentoria, a gente está ali justamente para se acolher, para se ajudar. E isso é fundamental, né? Nos encontros ao vivo, você vir, você passar o que você sabe. Esse que é o diferencial de uma mentoria. Então, se você tem hoje uma mentoria, também invista nesses processos dentro da sua ambiência, ok? Então, eu quero finalizar a nossa live aqui convidando você para estar na imersão Mentora 30K. Quem é mentorada já ganhou. Ranúzia, fica o convite, que eu estou vendo que você está aqui. Fica o convite para estar conosco, né? É um valor simbólico ali de R$27 para quem quer participar ao vivo. E para quem quer receber as ferramentas, a gravação, também tem um valor a mais, né? Para você assistir novamente. Basicamente, assim, parece difícil de acreditar, mas eu juntei todo o meu conteúdo, todo o meu conhecimento nesses 5 anos de digital dentro dessa imersão, por isso que ela é uma imersão de quase 8 horas, né? Quinta e sexta-feira, o dia inteiro. Então é interessante para quem não puder estar o dia inteiro que adquira a gravação para rever, né? Ver a parte que perdeu e colocar em prática esses processos, né? Estruturar uma esteira de produtos que seja escalável, colocar esse passo a passo dentro da sua empresa e até já se preparar para as primeiras contratações. Eu sei quanto isso torna todo o nosso ambiente mais tranquilo, a nossa energia, a nossa venda, o nosso posicionamento. Na hora de contratar a gente se sente muito mais segura, né? E eu construí isso praticamente assim, quase que do zero. É lógico, eu fui pegando de outros ambientes que eu fui fazendo a mentoria, mas eu fui pegando o melhor de cada um e eu tenho essa visão muito de estrutura. Então eu estruturei para facilitar para vocês já terem esse passo a passo e vocês já aplicarem dentro do negócio de vocês, tá? Espero vocês, essa live vai ficar gravada, você que ficou até o final aqui também e quiser convidar outras pessoas para estarem assistindo, se você sente que isso vai agregar na vida delas, convide-as, mande, encaminhe essa live para outras pessoas, tá? E convide-as também para estar dentro da imersão Mentora 30K. Quero depois ver o comentário aqui de vocês, quais foram os maiores insights que vocês perceberam aqui nessa live, o que você vai colocar em prática que você aprendeu aqui nessa live. Porque o importante não é só o insight, mas também o que você vai colocar em prática que você aprendeu aqui dentro dessa live hoje para romper com o seu teto de 20K com mentorias, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!